Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa reflexão, o tema é manipulação moral. Isso é um tema que é bastante interessante da gente observar, né? Aqui, o intuito, né, da nossa reflexão, quem acompanha a gente aqui há mais tempo sabe, é expandir, ter esse conhecimento para que a gente possa observar a vida com outros olhos. Aquele olhar mais assim aberto, uma visão mais universalista da coisa. E quando a gente fala de manipulação moral, essa manipulação, ela tá ali presente o tempo todo, mas a gente acaba não observando isso. A gente acaba não se atentando para isso. E aí, por vezes, nós vamos embalados, né? Numa, vou usar um termo, não sei nem se existe, né? Uma generalidade. Então você generaliza tudo. E aí eu começo a entender que, por exemplo, a vida é assim, mas assim como? Depende, né? Pode ser assim para você, pode ser assado para o outro, né? Então, quer dizer, não é bem assim. Quando a gente pega um relacionamento, a pessoa fala assim, a mulher fala, homem não presta. Depende, né? Como homem não presta, o homem fala, a mulher é tudo igual. Depende. Por vezes a pessoa teve um relacionamento ali complicado, ou mais de um, e ela não parou para observar que dentro desse relacionamento ela tinha manipulação moral. E aí ela tinha aquela manipulação moral e ela não pôde fluir no relacionamento com a graça que ela tem, com a alegria que ela tem, com as vontades, os desejos de ser ela, de dar oportunidade para o bem conhecer quem ela é de verdade. Né? A pessoa não consegue se colocar. Então, por muitas vezes nós não fazemos isso. O relacionamento ele começa até errado, as pessoas se mostram numa postura, numa posição que não são a delas, que é naquele momento da conquista ali da situação. E aí depois aquilo já, né, tá fadado a dar errado, claro. Quando a pessoa se conhecer mesmo, pode ser que goste muito, pode ser que não. Mas e aí, como é que faz, né? Lá onde, onde conheceu, era uma pessoa, agora é outra. Não muito distante disso, a gente escuta, né, o tempo todo. Ah, a pessoa mudou. Não, ela não mudou, ela sempre foi. É que você não observou. E você não observou por que você atrai essas pessoas para perto de você. Então, essa manipulação moral, ela é muito forte, ela é muito grande. Se a gente vai para o trabalho, a mesma coisa. Então, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que se comportar daquele jeito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Então, as pessoas confundem é, as normas de um trabalho, de uma empresa, de uma instituição, né, com essa moralização. Aqui e ali, assim. Então a pessoa deixa de ser quem ela é. E as pessoas já têm essa visão moral, mas elas não cumprem essa moralidade. Por vezes você vai na religião e olha, é assim, assim, assim. E dentro da própria religião, o outro está falando mal do outro, ele está comentando, né? Porque às vezes ele não fala mal, ele só comenta. E diz isso, diz aquilo. E quando está fora, né, daquela egrégora, ela não faz o que ela prega. Mas a moral dela é muito forte, né? Ela manipula, por vezes ela engana, mas aí quando ela chega para pregar aquilo para alguém, aquilo é de uma força muito grande. Não é assim, gente? Se você parar para observar, para olhar, você vai ver isso o tempo todo, o tempo inteiro ali naquela situação. Então, essa manipulação é muito forte, é muito presente na vida da gente. A gente não consegue entender que nós temos essa força dentro de nós e que nós temos esse instinto, a intuição, nós temos a alma, que é um conjunto de sensos muito forte dentro da gente. Só que a gente acaba não observando isso. Nossa força animal, nosso instinto, nosso bicho, né? Nossa sombra. Então é um aparato muito grande de coisas aqui dentro. Mas nós só pegamos um modo mais generalizado a coisa e falar, esse corpo aqui sou eu na vida e vou embora.
A manipulação moral, ela vem de Deus também. As pessoas acreditam que tem alguém que está olhando para você 24 horas por dia, para vendo o que você faz lá na tua casa, aonde você vai, o que você faz, o que você pensa. Isso tudo vai deixando a gente muito atrasado nas situações, muito atrasado nos conceitos e muito atrasado nos preconceitos também. Porque quando você generaliza uma coisa, uma situação, você cria preconceitos daquilo. E aí você vai criando uma vida que muitas vezes não é a vida que você gostaria. Eu fico pesquisando hoje, olhando as pessoas, né? E vou conversando muito com elas, tem muita gente, elas me contam de tudo na vida delas. E a pessoa, ela tem vontade, ela fala assim, poxa, eu queria fazer tal coisa, eu queria mudar de profissão. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria me relacionado, né? Eu não teria casado, eu não teria tido filhos, eu teria seguido uma outra carreira, eu teria, sei lá, viajado pelo mundo, eu teria feito mais coisas do que eu já fiz. E aí, não muito longe, as pessoas, quando ela tem um diagnóstico, né, que olha, você um precoce ali, você vai morrer, você tem um tumor, um negócio, a pessoa ela sai querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Tem umas que deprimem, mas tem umas que querem fazer tudo aquilo que ela não fez. Então ela larga aquela manipulação moral. E muitas vezes ela até cura com isso. Ela começa a ver um outro lado que ela não viu ainda, mas precisaria vir uma situação muito drástica para ela mudar. E infelizmente não são todos que mudam assim. E aí acabam morrendo. A própria morte é uma manipulação moral. Então, a morte não só a morte física, mas a morte das atitudes da pessoa, né? Do ímpeto da pessoa, da força dela, né? Do instinto dela. Com as crianças isso acontece muito. Você tem que fazer porque senão é assim, é assado. Ah, mas eu falei isso, mas sabe que criança fala isso já ameaça, já quer bater, né? Você não pode fazer assim, você não pode pensar assim. Mas ela pensou, ela ouviu, ela falou, tá lá com ela. Em vez de você estudar o caso, não, você já quer pôr uma moral em cima, uma falsa moral, que por vezes você também não tem, né? Então vira uma bagunça, vira uma confusão assim, é, gigantesca. O brasileiro, ele gosta muito de reconhecimento, ele gosta muito de aparecer, né? No mundo tem isso, mas se você pega países, né, com uma cultura diferenciada, isso não vem tanto. Então, você pega o povo inglês, japonês, né? É, é mais retido alemão, é um pouco mais seguro. O brasileiro não, ele gosta de ser mais espetaculoso. Então, é dele, isso não é uma crítica ao povo brasileiro. Mas o brasileiro ele gosta muito nessa coisa de aparecer, ele gosta de ser o lindão, ser a lindona. E ali não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo, porque senão vão pensar. O fato não é só o aparecer, o fato é o que vão pensar de mim quando eu aparecer. Aí esse é o grande problema, né? Não pode ver aquilo, não pode ver assar, não pode fazer assim, porque quem sou eu? Hoje tem até uma profissão, né? Como é o nome? Digital influencer, né? Então, quer dizer, a pessoa, ela influencia você. Então você já sabe porque existem pessoas influenciáveis. Então o próprio nome já diz isso. E aí você entra nas redes sociais, tem milhões de negros seguindo e sendo influenciado o tempo todo por uma moda, por uma situação, né? O meio político. Hoje é muito forte isso, né? Sempre teve, mas hoje é uma coisa muito forte, as pessoas sendo influenciadas politicamente. Ela não conhece, ela não, muitas vezes ela não entende. Quando eu paro, às vezes eu começo a questionar, a pessoa ela vem com aquela, né, generalidade. Não, porque foi assim, porque era lá, porque o outro também fez, porque tanto tempo lá roubando, agora não. Quer dizer, ela justifica uma atitude com outra. Então aquela história do os fins, né, justificam os meios.
E ali você vê o quanto as pessoas são manipuladas, o quanto nós somos manipulados o tempo todo. Um xinga porque é a favor daquilo, todo mundo xinga. Um defende porque é a favor daquilo, todo mundo que está ali também defende. Aí você fala assim, mas é um ponto de vista da pessoa. Não é. Não é porque quando você questiona essa pessoa individualmente, você percebe que na fala dela, na atitude dela, né, do jeito com que ela conduz a coisa, por muitas vezes ela não sabe nem o que ela está falando. Ela copiou, ela pegou, ela virou um papagaio, ela só reproduziu aquilo. Por isso que as fake news estão aí dominando o mundo hoje. As pessoas deixaram de questionar, deixaram de perguntar, sabe, fuçar, cheirar um pouquinho para saber o que é. Dá muito trabalho, né? Checar uma fonte, ir lá, ver, não sei nem onde faz isso, como faz. Então é melhor pum pum, Ctrl C, Ctrl V e pá, tá tudo certo. E vamos embora assim, e vamos vivendo fingindo que a coisa tá indo legal. E não tá, não tá. Né? Então, essa manipulação moral, ela vem ali de vários setores. Várias situações onde a gente chega uma hora que não consegue controlar. A manipulação moral vem comigo mesmo. Estão falando de mim. Estão pensando em mim. Nossa, estão com inveja de mim. Eu tenho inimigos. Né? Então, a gente não percebe isso. Não para analisar. Por vezes a gente sente isso. Mas a gente não para analisar de onde vem, para onde vai, o que eu estou fazendo com isso. Será que eu estou tendo uma vida que vale a pena estar sendo vivida? Será que eu estou fazendo a coisa correta para mim ou eu estou na vaidade das pessoas? Quantas eu vejo falando, eu quero morrer, eu quero fazer isso, eu quero mudar, mas ela não morre, ela não muda, ela não faz nada e a vida dela fica o tempo todo ali. Porque no fundo, ela não tem coragem para fazer aquilo que ela se propõe a fazer. Por quê? Porque ela está sendo manipulada. Manipulada moralmente. Eu me comparo com a roupa do outro, eu me comparo com o que o vizinho tem, eu me comparo com o outro que teve um cargo melhor na empresa, o outro que tem mais dinheiro do que eu, o outro que tem um relacionamento melhor que o meu. E a minha vida é assim. A vida é assim. Aí entra de novo, né? Generalizando tudo. E o mundo é muito violento. Depende dos olhos que você vê. A violência está aí o tempo todo. Nós fazemos violência contra nós mesmos o tempo inteiro. Quando você come uma porcaria, quando você não dorme direito, né? Quando você tem um fanatismo muito grande por um time de futebol, por uma religião, por uma política, né? Por um filho, né? Uma posse muito grande, você está fazendo uma maldade com você. Você está se desrespeitando. Eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que fazer para o outro, eu tenho que entender o outro, mas e eu? Deixa para lá. O outro não pode sofrer, mas eu posso sofrer nisso. Isso é uma manipulação moral. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o brasileiro, principalmente o brasileiro, né? Ele gosta de aparecer, de ser o lindão, de ser a lindona. E ser o lindão, a lindona é isso. Não, eu faço tudo correto, tudo corretinho. Não é bem assim que a banda toca. As pessoas reclamam da corrupção o tempo inteiro, mas as pessoas são corruptas. Para se corromper, é um cisco, é uma piscada de olho. E aí você justifica pela situação. É como muitas vezes eu vi, a pessoa roubou para comer porque ela não tinha, para, né? Não tem o que comer, então eu vou roubar. Eu começo a justificar aquilo. Tem gente que prega uma moral muito grande, como se aquilo fosse uma grande virtude. E na verdade, se você parar para observar, a pessoa ela não faz aquilo que ela tanto prega. A gente vê isso em vários setores da nossa vida, né? Vários, inclusive dentro da família.
eu colocar uma opinião aqui para você e eu, ao mesmo tempo, querer que você engula isso, que você modifique isso, fazendo uma doutrina aqui que você, olha, tem que, como se eu fosse o dono absoluto da verdade. Isso é uma manipulação moral. E se a gente não parar para atentar, o tempo inteiro você é bombardeado com isso. Na sexualidade, hoje isso acontece muito forte. Ó, não pode assim, não pode assado. Você vê uma pessoa mais solta, mais leve, uma pessoa mais, né, realizada na vida dela sexualmente, mais independente na sexualidade dela, já tem os rótulos, né? O nome dos bichos, vocês já sabem, né? Para as mulheres, para os homens também. E aí vai denominando, colocando rótulos como, né, os bichos aí que você conhece, que vão colocando. Então vai pondo isso, não pode, não dá, que é errado. Precisava vir assim? Ué, por que aquilo te incomoda? Já vi mulheres colocarem roupas quando chega numa verba precisava daquele jeito, ué, mas se tá te incomodando, é recado. E aí você vem com uma falsa moral porque você se sente menos. E você só vai comentar sempre a respeito daquilo que te incomoda, tanto para mais quanto para menos. Mas se incomodou, é um recado ali dentro. A gente não para ver isso, né? Uma comparação ali. A comparação é uma manipulação da moralidade. Foi passado uma moral para gente que tira toda a nossa liberdade, que tira todo o nosso instinto, que tira todo o meu eu sou para o eu deveria. E aí o deveria é uma baita de uma ilusão. Porque eu deveria, nem sempre eu vou ter condições. E o deveria, ele pode ser tanto para mais quanto para menos. Porque aí você fala, eu deveria ter o corpão daquela mulher, daquele cara, e você não tem condições para isso. Você não tem estrutura física para aquilo. Como é que faz? Você vai ver frustrado. Eu deveria ser um estudante melhor, mas de repente você não tem condições para aquilo. Tua inteligência, ela está colocada em outro setor. Precisa estudar, né? Generalizando a coisa, precisa estudar para ser alguém na vida. Isso é uma manipulação moral, porque eu conheço um sem número de pessoas que não estudou e são, né? Você, a partir do momento que você nasce, você já é alguém na vida. Mas no sentido mais, né, figurativo da coisa, ser alguém na vida é ser alguém de sucesso, alguém que tenha dinheiro, que tenha uma prosperidade. Conheço várias pessoas assim. Tem lá atrás a antiga quarta série quando tem, entendeu? Tem gente que teve só uma alfabetização ali, o mínimo para poder escrever o nome, ler, malemar algumas coisas. E fez fortuna. Se isso é ser alguém, então o estudo não levou ela a isso. A gente não para observar os tipos de inteligência que a gente tem. Como eu já falei aqui, em áudios anteriores para você, a inteligência corporal de uma bailarina, a inteligência corporal de um atleta olímpico ou de um jogador de futebol. Você pega o jogador de futebol, é um clássico. O camarada faz, ele, né, brinca com aquela bola, ele faz cada jogada maravilhosa, mas quando chega na hora de falar no microfone da entrevista, o cara parece um ogro. Ele não sabe falar, ele não tem aquele inteligência. Nossa, cara, credo, né? Então a gente já vai para aquilo. Mas a inteligência dele é direcionada para outro lado. Essa comunicação, essa fala não é legal. Então ele se enrola, ele até fala besteira às vezes. Por quê? Porque o talento, a inteligência dele é ali, ó, é dentro do campo. Tem pessoas que têm essa inteligência para as mãos, tudo que ela faz nas mãos, faz, né, pinturas, artesanatos e costura e cozinha e faz tudo ali nas mãos. É uma inteligência. Mas as pessoas vêm com a manipulação moral e você não pode fazer isso. Você não pode trabalhar com você, precisa trabalhar
como se, né, alguns trabalhos não fossem o trabalho de verdade. Uma vez um cara chegou para mim em uma palestra e perguntou: mas você sobrevive disso que você faz? Como não? Né? Você acha que isso aqui é o que? É um hobby, é uma brincadeira? Você acha que eu estou aqui num bate-papo e quando eu saio daqui eu vou trabalhar de verdade, como se as terapias não fossem um trabalho? O artesanato, eu vi as pessoas falar, isso não é trabalho, como não? Então essa manipulação moral também vem desse lado. Olha, você precisa ter uma carteira assinada, você precisa ser registrado, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa casar, você precisa ter filhos, você só pode ter filho depois de casar, né? A sexualidade, você não pode fazer o sexo por prazer, você tem que ter o sexo só para procriar. Isso tudo são manipulações morais. Então esse áudio de hoje eu dei bastante exemplos aqui para que você pare um pouquinho e observe isso na tua vida. Né? Não seja assim, não seja assado, não faça isso, não faça aquilo, é perigoso, não pode. Deus castiga. Karma é uma outra coisa também de manipulação moral. Isso é karma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque sempre que tem uma manipulação, tem um antídoto para aquilo, né? Ó, assim não pode, mas se você fizer assim, pode. Vamos redimir os seus pecados. Então, olha, a partir de agora você vai fazer assim para você poder purificar o pecado. Esse áudio é justamente para você parar um pouquinho e analisar e ver aonde estão as manipulações na tua vida. Tanto você recebendo do mundo lá de fora, como você também manipulando o mundo lá fora. Porque é uma via de mão dupla. Eu manipulo, mas eu também sou manipulado. E aí eu fico no olho do furacão. Depois eu pergunto, por que minha vida não dá certo? Porque eu tento manipular aquilo. Mas você vai precisar parar com você um pouquinho, analisar e ser muito, mas muito verdadeiro e muito sincero com você. Porque senão você vai manipular também o resultado e vai manipular tudo isso que a gente acabou de conversar aqui. Tá bom, pessoal? Boas experiências para vocês, bom estudo para vocês. Um grande beijo a todos e até o próximo áudio.